Em uma manhã chuvosa de outono em Lisboa, abri a porta do meu pequeno café no bairro Alto e deparei-me com uma mulher encharcada, tremendo de frio, pedindo um simples café para se aquecer. Sem hesitar, servi-lhe não só o café, mas também um pastel de nata quente, ignorando o fato de que ela não tinha um centavo no bolso, pois seu olhar perdido e sua fragilidade me tocaram profundamente. Mas nunca imaginei que aquele ato de bondade seria o início de uma traição que despedaçaria minha vida, quando, meses depois, ela desapareceu com Sofia, a mulher que eu amava mais do que tudo no mundo. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e sou dona do Café das Ondas, um lugar aconchegante onde os lisboetas vêm buscar refúgio do caos da cidade. Sofia e eu nos conhecemos na universidade há 10 anos e desde então construímos uma vida juntas, apesar das sombras que pairavam sobre nós. Minha família, conservadora e católica devota de uma pequena vila no Alentejo, nunca aceitou nossa relação. Eles viam o amor entre duas mulheres como um pecado imperdoável, uma aberração que manchava o nome da família. Sofia, por outro lado, vinha de um lar mais liberal em Porto, mas mesmo assim lutava com suas próprias inseguranças, questionando se nosso amor era forte o suficiente para resistir às pressões sociais. Eu sempre fui a rocha dela, a que lutava por nós, mas agora, olhando para trás, percebo que talvez eu tenha sido cega para as rachaduras que se formavam. A mulher sem abrigo chamava-se Maria. Ela apareceu naquela manhã como um fantasma saído da neblina do Tejo. Seus cabelos pretos curtos estavam desgrenhados e seus olhos castanhos carregavam um peso que eu não conseguia decifrar. Só um café, por favor, murmurou ela, com um sotaque que misturava o português puro com toques de algo estrangeiro, talvez espanhol. Eu a invitei a sentar-se, servi o café e o pastel, e quando ela tentou explicar que não podia pagar, eu sorri e disse: hoje é por conta da casa. Todos merecem um pouco de calor em dias como este. Ela aceitou, grata, e comeu em silêncio, observando o movimento do café. Naquele momento, senti uma pontada de orgulho por ajudar alguém em necessidade, mas também uma curiosidade inexplicável sobre sua história. Nos dias seguintes, Maria voltou. Sempre pela manhã, sempre pedindo o mínimo, e eu sempre oferecendo mais. Sofia notou isso logo e elogiou minha generosidade. Você tem um coração de ouro, Ana, disse ela uma noite, enquanto nos aninhávamos no sofá do nosso apartamento em Alfama. Mas tome cuidado para não se envolver demais. As pessoas nas ruas têm suas próprias batalhas. Eu ri, beijando-a suavemente, mas no fundo, sentia uma atração sutil por Maria, não romântica, mas uma empatia profunda, como se eu visse nela o reflexo de minhas próprias lutas contra o mundo. Sofia e eu tínhamos passado por tanto, as brigas com minha mãe, que me deserdara quando soube de nós, as olhadas julgadoras na rua, as noites em que Sofia chorava, questionando se valia a pena o isolamento social. Mas nós persistíamos, construindo o nosso pequeno mundo. Maria começou a abrir-se aos poucos. Uma manhã, enquanto limpava as mesas, ela contou que viera de uma família abastada em Madrid, mas fugira após um escândalo envolvendo sua orientação sexual. Meus pais me expulsaram quando descobriram que eu amava uma mulher, disse ela, com a voz baixa. Perdi tudo, casa, amigos, dignidade. Suas palavras ecoaram em mim como um sino. Eu compartilhei um pouco da minha história, omitindo detalhes sobre Sofia para não expor nossa vida privada. Aqui em Portugal, as coisas não são tão diferentes, respondi. A sociedade ainda nos vê como outsiders. Ela assentiu e naquele momento formou-se uma conexão tênue, baseada em dores compartilhadas. Sofia começou a frequentar o café mais durante o dia, ajudando-me nos horários de pico. Ela era uma professora de literatura na Universidade de Lisboa, com horários flexíveis, e adorava o ambiente do meu negócio. Foi inevitável que ela e Maria se cruzassem. No início, Sofia foi simpática, oferecendo conversa e até um livro que achava que Maria gostaria. Leia isso, é sobre resiliência, disse ela, entregando um exemplar de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Maria sorriu pela primeira vez de verdade, e eu senti uma alegria genuína ao ver aquela interação. Mas logo, notei algo sutil, os olhares prolongados, as risadas compartilhadas quando eu estava ocupada no balcão. Sofia começou a passar mais tempo conversando com Maria, e eu, ingenuamente, via isso como uma extensão da minha bondade. A tensão começou a construir-se quando minha família veio visitar.
Minha irmã mais nova, Teresa, apareceu inesperadamente, trazendo notícias de que nossa mãe estava doente e queria me ver. Mas só se você terminar essa fase, disse Teresa, com desdém, referindo-se a Sofia. A discussão explodiu no apartamento, com Sofia chorando no quarto enquanto eu defendia nosso amor. Isso não é uma fase, é quem eu sou, gritei. Teresa saiu batendo a porta, deixando-me exausta e vulnerável. Naquela noite, Sofia e eu brigamos pela primeira vez em meses. Talvez sua família tenha razão, murmurou ela. Talvez eu esteja te arrastando para baixo. Eu a abracei, jurando que nada nos separaria, mas o veneno da dúvida já se instalara. Maria, percebendo minha angústia no dia seguinte, ofereceu um ombro amigo. Famílias podem ser cruéis, disse ela. Mas você tem que escolher sua felicidade. Suas palavras foram um bálsamo, mas também plantaram sementes de desconfiança. Eu comecei a notar como Sofia olhava para Maria, não com pena, mas com admiração. Uma tarde, peguei-as rindo de algo privado, e uma ciumenta irracional surgiu em mim. O que foi tão engraçado? Perguntei, forçando um sorriso. Sofia corou, dizendo que era só uma piada sobre livros. Mas o ar estava carregado de segredos. O conflito interno de Sofia veio à tona durante uma festa no café. Eu organizei um evento para celebrar o aniversário do negócio, convidando amigos e clientes fiéis. Maria, agora uma presença regular, ajudou na organização, mostrando uma habilidade surpreendente para decorar. Sofia dançou com ela uma música lenta e eu vi nos olhos dela algo que me gelou, desejo. Naquela noite, confrontamo-nos. Você está se apaixonando por ela? Acusei. Sofia negou, mas suas lágrimas traíram a verdade. Eu não sei, Ana. Com Maria, sinto uma liberdade que nunca tive contigo. Sem as pressões da família, sem os olhares da sociedade. Suas palavras foram como uma facada. Eu havia lutado por nós, sacrificado tudo, e agora ela via em Maria uma fuga? A traição se aprofundou quando descobri mensagens no telefone de Sofia. Elas trocavam confidências sobre suas vidas passadas, sobre o amor proibido. Maria contara a Sofia sobre uma ex-namorada em Espanha e Sofia compartilhara nossas brigas. Senti-me traída duplamente, por Sofia, que eu amava, e por Maria, que eu ajudara. Confrontar Maria no café foi doloroso. Por quê? Eu te dei tudo, gritei. Ela olhou para mim com pena. Eu não planejei isso, Ana. Mas Sofia e eu. Nos entendemos de uma forma que você e ela nunca conseguiram. O peso daquelas palavras nos magoou. Eu havia pago o preço da minha generosidade com a perda do meu amor. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu me fechei no apartamento, ignorando as chamadas de Sofia e evitando café. Minha assistente, uma jovem chamada Rita, assumiu o controle temporariamente, mas eu sabia que não podia fugir para sempre. A sociedade lisboeta, com sua mistura de tradição e modernidade, começava a sussurrar sobre nós. Amigos em comum enviavam mensagens de apoio, mas também de julgamento sutil. Vocês duas eram perfeitas juntas. O que aconteceu? O estigma de ser lésbica em Portugal ainda pesava, especialmente em círculos mais conservadores, e agora eu enfrentava não só a perda, mas a humilhação pública. Sofia tentou explicar-se em uma carta que deixou no café. Ana, eu te amo, mas com Maria encontrei alguém que não carrega o fardo da aprovação familiar. Ela me faz sentir livre, sem as correntes que nos prendem. Lendo aquelas linhas, senti uma raiva profunda misturada com autopiedade. Eu havia sacrificado minha relação com a família por ela, enfrentado olhares de desaprovação no trabalho, e agora ela me trocava por alguém que eu resgatara das ruas? O conflito moral me consumia. Era certo ajudar os necessitados se isso custava tudo? Ou eu havia sido ingênua, ignorando os riscos? Maria, por sua vez, desapareceu por alguns dias, mas voltou ao café como se nada tivesse acontecido. Preciso falar com você, disse ela, com os olhos baixos. Sentamo-nos em uma mesa isolada e ela revelou mais sobre seu passado. Eu não sou quem pareço.
Fugi de Madrid não só por causa da família, mas porque traí minha ex-namorada. Ela descobriu e me expulsou. Suas confissões me chocaram. Maria admitiu que via em Sofia uma chance de redenção, mas também uma atração irresistível. Eu sei que te machuquei, Ana. Mas o amor não segue regras. Eu a ouvi, mas minha mente girava em torno das escolhas erradas, a dela, em repetir padrões de traição, a minha, em confiar cegamente. A pressão familiar intensificou-se quando minha mãe ligou. Ouvi rumores sobre você e Sofia. Graças a Deus que acabou. Volte para casa, filha, e encontre um bom homem. Suas palavras foram como sal em feridas abertas. Eu gritei de volta: Mãe, isso não é algo que eu possa mudar. Sofia me deixou por outra mulher. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido por um soluço. Então você está perdida para sempre. Desliguei, sentindo o peso da rejeição dupla, da família e da amante. Sofia e eu nos encontramos em um banco à beira do Tejo, sob o sol poente. Ela chorava, pedindo perdão. Eu errei, Ana. Mas com você sempre sinto a sombra da sociedade nos julgando. Com Maria, é como se o mundo não existisse. Eu a confrontei sobre as mentiras, sobre as mensagens secretas. Você me traiu, Sofia. Como posso confiar novamente? Ela admitiu a atração crescente, as conversas que viraram flertes. O confronto foi brutal, cheio de acusações e lágrimas. Você me usou como escudo contra o mundo, mas agora foge com alguém que não tem nada a perder, eu disse. Sofia rebateu: E você? Sempre forte, sempre controlando. Talvez eu precise de alguém que me veja como igual, não como frágil. A decisão de Sofia veio como um golpe final naquela noite. Ela escolheu Maria, embalando suas coisas e deixando o apartamento. Eu sinto muito, Ana. Mas preciso tentar ser feliz sem as amarras. Assistindo-a a partir, senti um vazio imenso. O preço da minha bondade era a solidão absoluta. Mas no fundo, questionava se eu havia contribuído para isso, com minha rigidez em enfrentar o mundo sozinha, sem dar espaço para as inseguranças de Sofia. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Voltei ao café, focando no trabalho para distrair a dor. Rita me ajudou, tornando-se uma amiga confidente. Você merece melhor, Ana, disse ela. Mas as noites eram longas, preenchidas por memórias de Sofia e raiva de Maria. Rumores circulavam, as duas haviam-se mudado para o sul, para Faro, vivendo uma vida discreta. A sociedade, sempre ávida por fofocas, comentava o escândalo lésbico no bairro Alto. Um dia, Teresa reapareceu, mais suave dessa vez. Mãe está piorando. Ela quer te ver independentemente de tudo. A visita à vila foi tensa. Minha mãe, fraca na cama, segurou minha mão. Eu errei, filha. O amor é amor, mesmo que eu não entenda. Suas palavras foram um bálsamo inesperado, mas veio tarde demais. Eu havia pago o preço da aceitação familiar com a perda do meu amor. A notícia de que Sofia e Maria estavam em Faro chegou através de um amigo em comum. Elas viviam em uma pequena casa à beira-mar, tentando reconstruir vidas entrelaçadas. A inveja e a raiva me consumiram. Como elas podiam ser felizes enquanto eu sofria? Decidi confrontá-las, dirigindo até lá em um impulso. A viagem foi um turbilhão de pensamentos, sobre as escolhas morais, sobre o que era certo em um mundo que nos julgava. Chegando em Faro, encontrei-as em um mercado local. Sofia pareceu chocada, Maria defensiva. O que você quer, Ana? Perguntou Sofia com a voz trêmula. Eu as levei para um café próximo e o confronto explodiu. Vocês me destruíram. Maria, eu te ajudei e você retribui roubando minha vida. Maria rebateu, não roubei nada. Sofia escolheu. E você? Sempre martirizando-se pela família, pela sociedade. Talvez isso a tenha afastado. Sofia chorou. Ana, eu sinto falta de você, mas aqui eu respiro.
sem as brigas, sem o julgamento. A discussão revelou camadas profundas de conflito. Sofia admitiu que a pressão da minha família a sufocava, fazendo-a questionar nosso futuro. Eu via você lutando tanto e me sentia culpada por ser motivo. Maria, por sua vez, confessou sua própria culpa. Eu traí antes e agora repito. Mas com Sofia sinto que posso mudar. O dilema moral me atingiu. Era certo julgar suas escolhas quando as minhas próprias haviam contribuído para o rompimento? Voltando a Lisboa, refleti sobre os danos causados. Minha saúde mental deteriorava, noites insones, perda de apetite. Procurei terapia, onde uma psicóloga me ajudou a dissecar os conflitos internos. Você se define pelo sacrifício, Ana. Mas o amor requer equilíbrio. As sessões revelaram minha relutância em enfrentar minhas próprias inseguranças, projetando-as em Sofia. A sociedade portuguesa, com sua evolução lenta em direitos LGBT, adicionava camadas. Amigos me apoiavam, mas estranhos ainda olhavam torto. Um evento no café, organizado por um grupo de apoio lésbico, me conectou com outras mulheres em situações semelhantes. Ouvir suas histórias de traição, rejeição familiar e resiliência me fortaleceu. O preço do amor é alto, mas vale a pena, disse uma delas. Mas o clímax veio quando Sofia ligou, meses depois. Maria me deixou. Ela traiu novamente, com outra mulher. A ironia me golpeou. Sofia pedia para voltar, eu errei, Ana. Você era minha âncora. Meu coração dividia-se, perdoar ou seguir em frente? A escolha era controversa, amigos aconselhavam contra, citando a traição. Mas o amor persistia, misturado com dor. Eu a recebi de volta, mas com condições. Teremos que reconstruir, Sofia. Enfrentar a família, a sociedade juntas. Ela concordou, e os primeiros dias foram tensos, cheios de discussões sobre o passado. Maria havia deixado um rastro de destruição, mas também uma lição: as escolhas têm consequências imprevisíveis. A reconciliação com Sofia foi um processo árduo, marcado por noites de conversas honestas e lágrimas compartilhadas. Nós nos mudamos para um novo apartamento em Belém, buscando um recomeço longe das memórias do bairro Alto. Minha família, surpreendentemente, começou a se aproximar após a confissão da mãe. Teresa mediava, trazendo mensagens de aceitação gradual. Mãe está lendo sobre direitos LGBT, disse ela. O progresso era lento, mas representava uma vitória contra as normas sociais rígidas. No entanto, o fantasma de Maria pairava. Rumores diziam que ela voltara às ruas, agora em Porto, repetindo ciclos de dependência e traição. Senti uma mistura de pena e raiva. Ela havia pago seu preço, mas a que custo para os outros? Sofia lutava com culpa, eu a escolhi sobre você, Ana. Como posso me perdoar? Nossas sessões de terapia em casal ajudavam, explorando os mapeamentos éticos de nossas decisões. Um confronto final com o passado ocorreu quando Maria apareceu no café, magra e abatida. Preciso de ajuda, Ana, suplicou. Sofia estava lá e a tensão era palpável. Você nos destruiu, disse Sofia. Maria chorou, eu sei. Mas a rua me ensinou lições duras. Eu a ajudei uma última vez, dando comida e dinheiro, mas com limites, não volte aqui. Encontre sua própria redenção. Foi uma escolha controversa, perdoar ou não? Eu optei por compaixão temperada com autoproteção. A sociedade nos testava continuamente. Em um evento PRID em Lisboa, marchamos juntas, enfrentando olhares hostis de contramanifestantes. Vocês são uma abominação, gritou um homem. Sofia apertou minha mão, juntas, somos fortes. Aquela experiência solidificou nosso laço, mas destacou o preço contínuo da visibilidade. Com o tempo, nosso amor se fortaleceu, mas as cicatrizes permaneciam. Eu expandi o café, tornando um espaço seguro para a comunidade LGBT, hospedando eventos e discussões sobre aceitação. Sofia publicou um artigo sobre nossas experiências, anonimamente, sparking debates sobre amor, traição e sociedade.
A resposta foi mista, apoio de progressistas, críticas de conservadores. Refletindo sobre tudo, percebo os custos, perda de confiança, isolamento familiar inicial, dor emocional profunda. Mas também as despertas, para empatia verdadeira, para escolhas conscientes. Maria, onde quer que esteja, representa o ciclo de dano não resolvido, Sofia e eu, a possibilidade de redenção. Será que a bondade sempre vale o risco de traição, ou às vezes é melhor proteger o coração a todo custo?